Um, dois, três. Gravando, feito. Bom dia, sexto ano, aula de história na quinta-feira. Na última aula vocês viram sobre, uma maneira geral, assim, sobre os povos indígenas que aqui habitavam, né? A região onde hoje é o Rio Grande do Sul, ok? Vocês viram ali um pouco sobre os Guarani, sobre os Caigangue, sobre os Charrua, ok? E nessa aula agora nós vamos ver sobre uma questão especial e que tem um patrimônio muito grande aqui no nosso estado, que são os povos das missões. Os povos das missões, compartilhando aqui a tela com vocês, são povos que surgiram dessa mistura, principalmente entre os espanhóis e o povo guarani, né? Durante esses séculos assim de colonização dos espanhóis aqui no território onde hoje é o Rio Grande do Sul, e com a sua convivência, conflitos e acordos principalmente com os indígenas da etnia Guarani, tá? Que hoje são um patrimônio histórico. A gente tem essas ruínas aí em vários lugares do estado. Vocês fizeram já um tour virtual por uma delas, né, numa outra atividade. A gente vai falar um pouquinho como se criou isso, tá? Que foi ali depois da época do material que vocês viram na última aula de história. Pois bem, tá? Os indígenas da etnia Guarani, né, eles vieram para a região aqui, pegando também o Paraguai, o Paraná e o interior aqui do Rio Grande do Sul, há milhares de anos atrás, tá? Eles ocuparam essa região e viviam ali de uma forma nômade, né? Aquela ideia de estar sempre circulando e se movimentando entre os lugares, né? Formavam suas aldeias, mas viviam circulando por esse território, tá? Aí chegam os europeus representados pelos portugueses e pelos espanhóis. Chegam no final do século XV e lá já no século... Desculpe, chegam no final do século XIV e ali no século XV, nas disputas entre os portugueses e os espanhóis, eles tentam dividir o território aqui onde hoje é o Brasil, fazendo essa divisão com o tratado, né, que um tratado é um acordo, chamado de Tratado de Tordesilhas, tá? Muito importante, ele vai... vários conteúdos vão falar desse Tratado de Tordesilhas, então já grava aí na mente de vocês o que ele era, né? O Tratado de Tordesilhas é essa divisão aqui do continente da América, tá? Feito entre terras que pertenciam na cabeça deles à Espanha e terras que pertenciam na cabeça deles a Portugal. Reparem aqui, se vocês verem um mapa e tentarem lembrar um mapa do Brasil aí da memória de vocês, essa região do Rio Grande do Sul não era terra pertencente a Portugal, e sim a Espanha. Então essa região onde hoje é o Rio Grande do Sul vai ser marcada por várias guerras entre os povos indígenas que aqui sempre viviam, os espanhóis e os portugueses, tá? Então por isso que a gente tem essa cultura de uma região de bastante conflito aqui, onde hoje é o Rio Grande do Sul, tá? Então, os espanhóis e os portugueses criaram, né, esse grupo religioso chamado jesuíta, tá? Que foi criado ali pelo Antônio Ruiz de Montoya, vocês estão vendo aí a imagenzinha dele, lá no século XVI, que era uma parte da Igreja Católica ali, que pregava uma vida mais simples, uma vida mais humanitária, né? Então eles acabaram vindo aqui para a região onde hoje é o Brasil, para tentar catequizar os povos indígenas, ou seja, converter eles à Igreja cristã, converter eles ao cristianismo, tá bom? E aí vão ter várias batalhas e vai se fundar, então, os jesuítas vão entrar em contato com os povos guaranis e eles vão começar a criar isso que a gente chama de reduções, ok? Então, estão vendo aqui nessa parte que pega essas cidades aqui, né? São João Batista, São Lourenço, aquela parte mais noroeste do estado ali, eles vão fundar essas quase cidades, né? Junto um pouco da Igreja Católica, o modo guarani de viver, e tu cria essas reduções, essas cidades que eles vão chamar de reduções, né, jesuíticas, onde ali eles vão conviver tentando catequizar, tentando trazer os indígenas que tinham a sua religião, os Guarani têm a sua religião até hoje, né, que é diferente das crenças e das religiões católicas, né, então os jesuítas sempre tentando converter os indígenas. Ali começa a criar umas relações de trabalho, começa a criar umas pequenas cidades, um comércio, né, e muitas coisas que os guaranis faziam são pegas, né, por esses padres jesuítas. A principal delas é a erva mate, né? A erva mate é da cultura guarani. Quando os espanhóis e os portugueses, os jesuítas, né, espanhóis e portugueses, começam a criar essas reduções junto com os guaranis, eles vão explorar
o uso da erva mate, né, que vai começar a se espalhar aqui pelo território do Rio Grande do Sul, que vai criar essa tradição do mate, do chimarrão, né, que vem muito dessas reduções jesuíticas, tá? Então ficou essa relação. Às vezes era um pouco conflituosa, né, uma briga ali entre interesses entre jesuítas e guaranis, e às vezes algumas alianças, né, no modo de viver, né, porque muitas coisas que a Igreja Católica pregava, os guaranis não seguiam porque não era da religião deles. Às vezes tentava se forçar essas crenças e não dava certo, né. Os guaranis muitas vezes fugiam, iam para outros lugares, né, e muitos guaranis ficavam ali também, acabavam se convertendo para o cristianismo. Ok? Então se criou essas vilas, né, que a gente chama de reduções aí durante os séculos, né, e que hoje a gente tem ruínas aí, até hoje no Rio Grande do Sul, que podem ser visitadas, né, inclusive virtualmente agora com a questão da pandemia. Então se construiu, né, ela tinha a igreja, ela tinha alojamentos, ela tinha locais para produção, né, principalmente da erva mate, se criou várias esculturas, aqui vocês veem uma mistura de esculturas de santos, né, católicos com as culturas com feições indígenas, né, porque foram se misturando as religiões, se misturando as crenças, se misturando os povos, né, e teve uma vida muito longa essas reduções, né. Então depois, entre várias disputas entre Portugal e Espanha, tá, as reduções jesuíticas, essas que a gente viu algumas ali, elas foram abandonadas devido a esses conflitos, né, os portugueses começaram a tomar essa região onde hoje é o Rio Grande do Sul, e por isso que a gente fala português, porque ela foi dominada e conquistada pelos portugueses, né, apesar de ser antes espanhol, e os portugueses acabaram expulsando os padres jesuítas aqui da região onde hoje é o Rio Grande do Sul, beleza? Bom, isso tentando resumir, né, gente? Ali também tem um material para vocês, em PDF, algumas questões para vocês fazerem sobre isso, tá bom? E qualquer dúvida, podem chamar aí, estamos à disposição. Um abraço para vocês e até a próxima.